Do processo de promoção, circulação e apropriação estética da arte denominada popular a partir da experiência do colecionismo, da construção de um campo artístico e da emergência de um mercado de artesanato e arte popular. É o que propõe o livro Colecionismo de Arte, obra da doutora e mestre em História da Arte, Jancileide Souza dos Santos, livro que vai ser lançado amanhã, agora dia 24 de janeiro, aqui em Salvador. A gente mergulha mais na história da arte e cultura baiana e brasileira de meados do século XX, contida neste livro, conversando agora com a própria doutora e mestre em História da Arte pela Universidade Federal da Bahia, Jancileide Souza dos Santos. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Jancileide. Bom dia, Jefferson. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Sempre escutei a rádio. Então, eu estou muito feliz de estar aqui para divulgar meu livro. O prazer é todo nosso. Livro Colecionismo de Arte, que aborda a legitimidade artística e a apropriação estética da arte popular no Brasil. Primeiro, quero te perguntar qual foi a motivação para realizar essa pesquisa e como é que ela contribui para o entendimento da história da arte e da cultura brasileira em geral. Bom, Jefferson, essa temática surgiu a partir de um questionamento que atravessa quase todos os estudantes, né, de artes, né, sobre a separação entre arte e artesanato. Porque o artesanato ele é marginalizado em relação à produção tida como arte. Então, a partir desse questionamento, eu quis entender em que período, né, essa produção artesanal ou popular ela começou a ser valorizada e reconhecida como arte aqui no Brasil, né? Isso se deu em meados do século XX. Então, eu comecei essa pesquisa tem 10 anos, que eu realizei no programa de pós-graduação em Artes Visuais na Escola de Belas Artes, e eu comecei a entender que, em determinado momento histórico e cultural do Brasil, essas expressões começaram a ser valorizadas, colecionadas por intelectuais e artistas, e o próprio Estado brasileiro começou a promover, né, essas expressões culturais como uma expressão autêntica da cultura brasileira. Então, foi justamente esse questionamento que, né, todo estudante, né, tem sobre por que há essa separação, né? Porque a arte é uma coisa e artesanato é outra. Agora, você usa essa expressão, experiência do colecionismo, né? E que existe uma relação entre essa experiência e também colocada aqui como apropriação estética da produção artesanal por artistas modernos na Bahia. Compartilhe algum exemplo ou casos assim que ilustrem essa interação para a gente, enfim, ficar mais clara essa relação. Como houve esse movimento, né, que já vem desde o final do século XIX de valorização não só da arte popular, mas das culturas populares, a gente vai ter, principalmente com o modernismo, um movimento de valorização, né, de busca de renovação estética por parte de artistas plásticos. Então, vou dar como exemplo o Mário Cravo Júnior, né, que é um artista bem conhecido aqui na Bahia, o Santos Caldaferri. Eles utilizam os elementos da cultura popular como fonte de inspiração para fazer uma obra, né, diferente, né, daqueles cânones clássicos que eram praticados ainda no ensino de artes, né, que estava muito ligada à tradição greco-romana, à tradição clássica de representação artística, e esses artistas começam, né, a perceber que havia uma maneira, a partir das soluções plásticas do povo, né, essa arte feita, né, de forma simples, sem esse conhecimento acadêmico, que eles poderiam fazer também uma renovação nos seus modos de fazer arte. Então, a gente vai ter vários artistas baianos desse período aí da década de 40, 50 e 60, se apropriando desses elementos a partir desse colecionismo de arte. Então, Mário Cravo Júnior, ele viaja muito para o sertão da Bahia para coletar esvotos, carrancas, imagens de santos católicos, objetos litúrgicos do candomblé, para se inspirar, né, e fazer uma produção diferenciada. Quando a gente fala em arte popular, muitas vezes a gente associa a expressão de, por exemplo, populações negras, sim, populações indígenas, afro-indígenas e populações que vivem num contexto de ameaças, não é? Ameaças à existência das próprias comunidades. Até que ponto essa arte contribui para a preservação dessa própria cultura num contexto de ameaças? É uma arte que eu sempre falo de resistência, né? Que ela resiste apesar de tudo, né?
Então, é uma arte que tem essa característica dessa ancestralidade, porque muitos desses fazeres foram herdados, né, e foram passados de geração em geração. Então, a gente encontra muitas comunidades hoje que produzem isso na Bahia, né, principalmente. Então, a gente tem essa produção de cerâmica, produção com fibras vegetais, as próprias produções de esculturas de madeira, né, que ainda existe, né, apesar de a gente ter toda essa mudança, né, toda essa tecnologia. Então, elas são essas pessoas, esses artistas, esses artesãos e artesãs são verdadeiros guardiões dessa cultura, né, que é uma cultura brasileira, né, autêntica, e que ela é muito desvalorizada ainda. E quando a gente vai no campo das artes, a gente percebe que essa separação que eu falei no início, de arte e artesanato, ela ainda existe, né, porque a gente não vê essa produção nos grandes circuitos de galerias e de museus de arte, né? Geralmente elas existe uma segregação em relação à produção, tida como arte em relação à arte do povo, essa arte, né, popular, esse artesanato, que está mais ligado a essas instituições de promoção do folclore, da cultura popular, mas ainda não são vistas como arte, como uma expressão criativa e autêntica. Não são vistas por quem? Não, por o próprio sistema das artes, né? Não são vistas pela imprensa, não são vistas também por órgãos de fomento à cultura. Exatamente, instituições culturais ainda tendem a classificar essas produções como uma produção diferenciada em relação à produção da arte. É como se o artesanato e a arte popular fosse uma coisa rústica e o que é, né, tido como arte é uma coisa autêntica, fruto de, de um gênio criador. Uma coisa quase que meio folclórica. Exatamente, né? Há uma folclorização dessas culturas. Agora, você falou e citou o exemplo do Mário Cravo, um artista consagrado dos modernistas, talvez o titã nosso aqui, e que ele ia beber nessa fonte para se inspirar, né? Exatamente. Agora, também há casos diferentes de artesãos que alçaram esse status, né, de artista plástico, e tem esse reconhecimento também, mas essa distinção de figuras que fizeram esse caminho, ela, na verdade, comprova isso que você diz desse apartheid artístico, ou seja, de você não dar ao artesão o tamanho, o status, a importância que ele merece? Isso, porque você fala no caso de Mário Cravo Júnior, né, que trouxe essa, né, valorização, né, desses objetos a partir de sua obra. Mas quando a gente vai ver cadê esses artesãos e artistas, né? E essas artesãs, será que elas são reconhecidas também ao mesmo tempo que seus objetos, a sua produção, ela foi valorizada? A gente tem um exemplo aqui muito importante no Brasil, que é o mestre Vitalino, né? De Pernambuco, né? Agora. Que ele produzia, né, esses bonecos, os bois muito famosos. Inclusive, eu falo disso, que foi justamente a partir de Vitalino que houve essa supervalorização da arte popular no Brasil nesse meados do século XX. Houve uma corrida, né, de intelectuais, e a gente tem aqui, eu poderia citar, né, o Odorico Tavares, o próprio Jorge Amado, ele contribuiu muito para essa valorização dessas expressões. Então, muitas pessoas iam nas feiras, né, de Caruaru, e aqui seria a Feira de Água de Meninos, Nazaré das Farinhas, para buscar esses objetos, né? Então, a gente tem uma valorização desses artesãos nesse período. Mas, ao mesmo tempo, esses sujeitos, eles não se reconheciam como tais, né? Como artistas, né? Apesar do sistema da arte, né, promoverem e colocarem eles, né, darem destaque a essas pessoas, eles não se consideravam artistas nem que estavam produzindo obras de arte, né? Mas a gente sabe que essa separação, né, eu sempre digo, né, que é essa divisão entre arte e artesanato foi uma estratégia colonialista, né, de hierarquizar os níveis de produção em relação ao que é feito, por exemplo, na arte europeia, né? Então, a gente tem essa marginalização da produção dos povos indígenas, né, das mulheres negras, dos homens negros, que foi colocada como artesanal, diferente dessa arte. Aproveitando, né, aqui uma sugestão de Sim. pergunta aqui de um ouvinte nosso, é mais que um ouvinte, também um colega e artista gráfico, o Rofes Cavalcante. Você vê um traço disso, por exemplo, na estética produzida pelos blocos de carnaval, pelas entidades afro? Sim, há uma apropriação, né? Um uso desses elementos dessa cultura popular. Porque a gente tende a classificar, né? O interessante é chamar de cultura, né? Porque tem que ser arte popular e outra coisa tem apropriação, né, estética, mas na hora do bloco desfilar não é o filé mignon, né? Mais ou menos isso. Isso. Esses sujeitos, esses produtores, eles não aparecem, né? Geralmente, quando a gente pensa
nessas apropriações. Mas essa apropriação é importante para mostrar essa valorização, né? Mostrar que existe essa produção, que existem outras formas de expressão, de técnicas, de soluções artísticas, mas é importante que ao lado dessa apropriação que haja também, né, um reconhecimento dos seus produtores e produtoras, né? Que geralmente são esquecidos, né? A gente tem essa prática do colecionismo. Ela trouxe, né, essa infinidade de objetos colecionados por instituições culturais, públicas e privadas, por colecionadores particulares, né? Então, a gente tem aqui o Odorico Tavares, né, que veio para a Bahia, pernambucano, e ele fez uma coleção maravilhosa de arte brasileira. E quando essas pessoas morrem, a coleção acaba se desfazendo. E o Estado acaba... E seria interessante que o Estado ele conseguisse, né, comprar esses objetos para disponibilizar em um museu público, para que todas as pessoas... Preservar, né, e garantir acesso. Garantir acesso, porque a gente tem essas coleções e depois a gente não tem esse público, né, as pessoas que vivem no interior, que, por exemplo, onde oriundos esses artesãos, né, são, por exemplo, lá em Santa Maria da Vitória, que é a cidade que eu estou residindo atualmente. A gente tem o mestre Guarani, não sei se vocês lembram, que é esse artesão conhecido carranqueiro, né, do Vale do São Francisco mais antigo, ele já faleceu. Os carranqueiros e os santeiros. Os santeiros, né? Então, o mestre Guarani, ele fez muito sucesso, as carrancas dele estão em vários lugares do Brasil e do mundo, e a gente, na cidade onde ele vive, quase não existe, né? Se tem 2 carrancas, são muitas, né? Então, assim, é importante que o Estado também olhe para esse legado cultural, porque a gente tem um legado, né, um patrimônio que se perdeu, né? Ficaram muitos nessas coleções particulares e as famílias acabaram depois, né, se desfazendo com a morte de seus proprietários, né? Por mais que haja critérios técnicos para definir se aquilo é ou não é uma arte, sim, a gente vê muitas galerias que reverenciam determinados artistas, historicamente, e também artistas atuais. Tem um quê de subjetivo, não é? Quando a gente observa uma determinada manifestação artística que para muita gente tem aquele valor fantástico e para outros nem tanto. Eu me pergunto, o que faz, por exemplo, um determinado objeto de arte valer tanto numa galeria de arte, num leilão da vida e tal, e você compara com outros objetos que têm aparentemente o mesmo valor e não tem, financeiramente falando, o merecido reconhecimento, né? Ou seja, é cruel ao mesmo tempo, não é? A gente está falando exatamente disso, né? Dessa dificuldade de equiparar num nível só as diversas manifestações artísticas, porque todas elas têm o seu valor. Sim. Como é que a gente reverte isso, hein? Eu acho que é um trabalho de educação mesmo, né? De a gente começar a pensar. E o livro, eu acho que traz um pouco isso, né? Essa história, né? De que existe um sistema de arte e cultura que define o que é, o que não é arte, que define o que é legítimo, o que não é legítimo, né? Então, que é preciso que a gente comece a valorizar essas expressões, seus artistas, né? Pensar quem são essas pessoas que estão por trás dessa produção desses objetos, né? Por exemplo, a gente tem a produção de carrancas, né, de imaginária, tanto do candomblé como das religiões católicas. Então, é importante que o próprio Estado, né, ele se envolva nesse processo de valorização, né, a partir da construção de museus, de espaços públicos, para que o povo, né, as comunidades possam, né, celebrar esse legado cultural, né? Você, inclusive, é professora também, não é? Professora de História da Arte. Para a gente fechar, qual seria o papel que você vê, por exemplo, para a literatura acadêmica, exatamente na ampliação do acesso, da compreensão da arte, ou da própria história da arte, da cultura brasileira, especialmente agora, século XXI? Eu acho que é importante que tanto as instituições, né, de valorização, de promoção dessas culturas, elas também possam conhecer a realidade de vida dessas pessoas, né? Porque o que a gente encontra na atualidade, eu fiz até outra pesquisa para pensar esse artesanato baiano, uma desvalorização, uma falta de reconhecimento, né, de muitos artesãos que vivem situados em localidades muito distantes da capital. Então, a gente tem muitas mulheres que trabalham com cerâmica, por exemplo, e elas não têm, né, acesso, por exemplo, a esses meios, né, de divulgação. Inclusive, têm dificuldades com a própria comercialização de objetos, porque são objetos que, ao mesmo tempo, são arte e, ao mesmo tempo, eles são meios de sobrevivência para muitas comunidades, para muitos povos, né? Então, os povos indígenas, né,
as populações negras, elas necessitam dessa produção para sobreviverem. Né? Eu acho que é por isso que também existe esse preconceito, porque é uma produção que tem muito um caráter utilitário muitas vezes, mas que não deixa de ter seu valor estético. Né? Não por, né? Porque a gente pensa, porque é um objeto para ser comercializado, ele não tem um valor artístico, mas tem um impulso estético, né? Tem técnicas que foram herdadas, né, de geração em geração. Então, é importante que as instituições, o próprio Estado, ele comece a pensar nessa, né, valorizar o contexto, valorizar essas pessoas que produzem, né? Que elas continuem, os descendentes dessas pessoas que viviam na década de 40, 50, 60, que produziam esse artesanato, essa arte popular, eles continuam produzindo, né? Então é importante que o Estado, eles olhem com carinho esses acervos, né? Que tratem com carinho também essas pessoas que estão, né, produzindo cultura, né? Tá mantendo viva a nossa tradição, né? Uma tradição tão rica como é a baiana, né? De artesanato, de arte popular, de arte, né? É a nossa cultura, a nossa afinal cultura, de contas, né? não é verdade? Exatamente. Doutora Jancileide Souza dos Santos, doutora e mestra em História da Arte pela UFBA, muito obrigado. Ela que está lançando esse livro agora, Colecionismo de Arte, vai ser lançado amanhã, não é verdade? Isso, no Museu de Arte Moderna da Bahia, às 17 horas. Eu convido a todos e todas que estão nos ouvindo, né? Depois vai ter um sarau com o Grupo de Arte Popular Pombagem. Então, eu espero todos vocês. Que legal, parabéns pela obra, muito obrigado pela sua Jefferson. disponibilidade. Foi um Conte sempre prazer. com a gente, prazer todo nosso. Bom dia. Muito obrigada, bom dia. E até uma próxima. 8h47 agora.